Fala aí, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta aqui ao canal do Cablão. Sou o professor Cablão e nessa videoaula eu trago para vocês aqui a continuação do caderno aí, Aprender Sempre volume 1, 2022 aí, do nono ano, certo? Então aqui nós voltamos com as aulas 13 e 4, equações polinomiais de primeiro grau. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo e não esquece de deixar o seu joinha. Deixe seu joinha que é muito importante, não te custa nada, você não vai gastar o dedinho não, só deixar o like, certo? Então, solta a vinheta aqui enquanto você solta o dedo no like. Olha aí, vamos ler os objetivos das aulas aqui, ó. Revisitar a diferença entre variável e incógnita. Montar e resolver uma equação do primeiro grau. Representar graficamente uma equação polinomial de primeiro grau no plano cartesiano. Olha aqui a definição de incógnita. Escreve de novo aí no seu caderno, caso você não tenha anotado na aula anterior. Escreve agora em o que é incógnita. Isso aqui é muito importante saber o que é incógnita e o que é variável. Incógnita é o valor desconhecido determinado a fim de tornar uma igualdade verdadeira. Isto é, trata-se de uma quantidade determinada, mas desconhecida. Na prática, onde encontramos uma incógnita? Veja o exemplo. Júlia é mais nova que sua irmã Paula, 6 anos. Se a soma da idade das duas irmãs é igual a 70 anos, qual é a idade das duas irmãs? Percebemos que as idades das duas irmãs, embora desconhecidas, podem ser determinadas quando montamos e resolvemos a equação, encontrando as duas idades. Montando a equação, chamamos as idades de x. Então, a Júlia tem x anos. A Paula é 6 anos mais velha, então vai ser x mais 6. Montando a equação, nós temos aqui, ó, a idade da Júlia mais a idade da Paula, né? Totalizando aí 70 anos. Junta x com x, 2x igual a 70 menos 6. Né? O 6 passa para o outro lado. Fica negativo. Então, 70 menos 6, 64. Dessa forma, o 2 que está multiplicando passa dividindo 64. Nós temos aí que a idade da mais nova é de 32 anos. Consequentemente, a idade da mais velha é 6 anos a mais. É 38. Está aqui, ó. Logo, Júlia, cuja idade é representada por x, tem 32 anos. E Paula, cuja idade é representada por x mais 6 é igual a 32 mais 6, que é igual a 38 anos. Esses valores encontrados tornam a equação x mais 6 igual a 70 verdadeira. Veja, x mais 6 igual a 70, 32 mais 32 mais 6 igual a 40. Então, nós temos aqui 70 mais 70. Opa, olha só que erro. Sempre tem um errinho, né, mano? Aqui, ó, não tem nada a ver, né, mano? Aqui não deu. Falou que é 40, tem nada a ver, é 70, hein? Então tá errado essa bodega aqui, tá errado, hein? 70, hein? Bom, enfim. Continuando aqui, ó. Como já foi dito, incógnita é o valor desconhecido determinado a fim de tornar uma igualdade verdadeira. Isto é, trata-se de uma quantidade determinada, mas desconhecida. Então presta atenção na palavra determinada, hein? Incógnita é um valor determinado, mas desconhecido. Agora sim, variável é a quantidade indeterminada. Olha a diferença, ao contraste. Uma é determinada e desconhecida, a outra é indeterminada, cuja variação se dá em relação à quantidade de outra variável, podendo assumir qualquer valor. Então, variável está relacionada com uma outra variável. Então, existe uma relação e elas variam, por isso o nome variável, diferente da incógnita, que é um único valor, né, desconhecido, mas determinado. Na prática, onde encontramos uma variável, exemplo, o preço a ser pago em um estacionamento é cobrado pela quantidade de horas que o cliente fica estacionado, seguindo as normas do estabelecimento. Veja uma situação para ilustrar. E você já se inscreveu no canal, meu querido? Me ajuda que isso é muito importante, você se inscrever e deixar o joinha. Isso é fundamental para que a gente continue fazendo vídeos para te ajudar na escola, certo? Então, a primeira hora de estacionamento de Carlos é cobrado um preço fixo, R$6. Após esse período, a cada hora adicional é cobrado R$4. A representação algébrica do preço a ser pago é dado pela expressão algébrica. Então, nós temos aqui uma expressão algébrica que dá o total a ser pago. Então, essa equação aqui, ó, 6 mais 4 vezes x menos 1, é a expressão algébrica que vai dar o valor que você paga, né?
Logo, o quadro a seguir representa as 5 primeiras horas pagas por um carro que ficou no estacionamento de Carlos. Olha só, na primeira hora ele pagou R$6. Na segunda hora, ele vai pagar os R$6 da primeira hora, mais R$4, que é a hora adicional. Depois, 3 horas são R$6 da primeira hora, mais 2 valores adicionais, né? 2 vezes 4. Perceba que existe uma relação aqui, ó. Esse valor aqui é o número de horas totais, tá? Então, por que está subtraindo uma? Porque a primeira hora, lembra, ele paga R$6. Então, se ele ficou 4 horas, ele vai ter apenas 3 horas adicionais, porque a primeira hora já foi pago no começo R$6, tá? Então, assim que funciona o esquema. Logo, percebemos que o valor a ser pago depende da variação da quantidade de horas que o carro fica no estacionamento. Essa é a conclusão. É assim que você utiliza o conceito de variável para modelar situações em que uma grandeza varia em função da outra grandeza, tá? Então, são coisas variáveis, são coisas indeterminadas e podem assumir qualquer valor. Monte as expressões matemáticas em cada caso e identifique o valor desconhecido. Trata de incógnita ou de variável. Justifique sua resposta. Então vamos aqui montar a expressão. Ó. O triplo de um número mais 7. O triplo é 3 vezes. O número desconhecido, vamos chamar de x, mais 7. É igual ao mesmo número. Então que número? O número x que nós estamos considerando. Mais 21. Então, nesse caso, é uma equação do primeiro grau e o que a gente tem aqui é uma incógnita. Ok? Incógnita. Então, não é uma variável, é uma incógnita. E o valor dela está pedindo para determinar, né? Então, vamos determinar. Ó. Esse x está positivo. Vamos colocar aqui no primeiro membro para juntar com esse aqui e o sinal dele é invertido, tá? Do outro lado, nós tínhamos o 21. Vai vir aqui o 7, o sinal invertido. Nós temos então aqui, ó, 3 menos 1 dá 2x. Do outro lado, 21 menos 7 vai dar 14. Portanto, o x é igual a metade de 14, que é 7. Se você colocar o 7 no lugar do x, vai obter exatamente o valor, vai tornar essa sentença matemática verdadeira. Basta você fazer, ó, 3 vezes 7, 21, mais 7 dá 28. Aqui nós temos 21 mais 7, 28. Então, 28 é igual a 28, né? É isso que está dizendo aqui, ó. E 28 é igual a 28, portanto, está correto. B. O tempo gasto em uma viagem é determinado pela distância percorrida dividida pela velocidade média, como indica a fórmula. Então, essa fórmula aqui, ó, muito importante você saber, que relaciona aí o espaço e o tempo percorrido, né? Então, o tempo, é o que está dizendo aqui, que o tempo é igual à variação, né, do espaço pela velocidade. Então, você obtém o tempo, tá? Bom, podemos também, ó, fazer aqui uma outra versão dessa fórmula, que é justamente a fórmula da velocidade média, né? Se você isolar a velocidade média nessa fórmula, você vai ter o ΔS sobre ΔT, que é o que a gente usa mais, né? Então tá aqui, ó, velocidade média é isso. ΔS sobre ΔT. Muito bem. Vamos ver aqui o que está falando aqui, ó. Então ΔS é a distância percorrida e VM é a velocidade média. Duas amigas viajam de São Paulo para o Rio de Janeiro. A viagem tem uma duração de x horas e a distância entre as duas cidades é de y quilômetros. A expressão que determina a velocidade média é. Então, como eu já tinha feito aqui, a velocidade média, vamos fazer novamente. Velocidade média vai ser a razão entre o ΔS, né, que é y quilômetros, e o ΔT, que vai ser x horas. Então tá aí, quilômetros por hora é y sobre x. Muitas situações do dia a dia são resolvidas por equações do primeiro grau. Você sabe o que é uma equação do primeiro grau? Converse com seu professor sobre esse assunto e depois leia o texto a seguir. Então a equação do primeiro grau, como você viu aí, né, é o que a gente acabou de fazer. Então, possui a igualdade e uma incógnita. E essa incógnita tem grau 1, por isso equação do primeiro grau. Quando eu falo de grau, estou me referindo ao expoente do x, né?
Vamos ler aqui o texto. As equações do primeiro grau são sentenças matemáticas que estabelecem relações de igualdade entre termos conhecidos e desconhecidos. A representação algébrica de uma equação do primeiro grau é definida por... Então aqui está pequenininho, mas vamos dar um destaque para isso aqui, ó. Que é muito importante, ó. Ax mais b igual a zero. Isso aqui é o esquema da equação do primeiro grau. Ax mais b igual a zero. Eu disse toda equação do primeiro grau você consegue reduzir, escrever desse jeito que está aqui, ó. Todas. Por isso que dá para a gente extrapolar a solução de todas as equações do primeiro grau, terá essa solução genérica aqui, ó, passando o b para o segundo membro com sinal trocado e o a vem dividindo b. Então toda equação do primeiro grau vai ter essa solução, menos b sobre a. Isso é muito importante você saber, tá? Vou colocar aqui nesse cantinho aqui, ó, menos b sobre a. Essa é a solução de todas as equações do primeiro grau. Pois bem, vamos ver aqui o que mais temos aqui. Então, ó, onde a e b pertencem ao conjunto dos reais, com a diferente de zero e x representa um valor desconhecido, chamado de incógnita, que acabamos de discutir. Isso significa que x é o termo a ser determinado. Uma observação muito importante é que o valor desconhecido encontrado torna a igualdade verdadeira. Exemplo: 2x mais 8 igual a 0, onde a igual a 2 e b igual a 8. Então aqui, ó, o a é o coeficiente que multiplica o x, tá? E o 8 é o b, é o termo independente. Então tá aqui, ó, o a é 2 e o b é 8. X é o valor a ser determinado. Para determinar o valor de x, existem algumas possibilidades. O lado esquerdo de uma igualdade é chamado de primeiro membro da equação. Olha só, isso aqui também é importante, hein? E o lado direito é chamado de segundo membro da equação, tá? Então, ao invés de falar lado direito, lado esquerdo, a gente fala primeiro membro, segundo membro. Vamos encontrar o valor desconhecido. 2x mais 8 igual a 0. Então, 2x mais 8 menos 8 igual a 0, menos 8. 2x igual a menos 8, logo 2x igual a menos 4, tá? Então, passo a passo aqui, o que aconteceu aqui, ó. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Essa é a nossa expressão, 2x mais 8 igual a 0. O que foi feito? Nós adicionamos, né? Ou melhor, subtraímos aqui, ó, em ambos os membros, menos 8. Então, tudo que você fizer de um lado da igualdade, fizer do outro, a igualdade permanece. Então, isso é possível, é permitido fazer isso, tá? Então, o objetivo é eliminar esse 8 aqui para ficar com x apenas de um lado, tá? Então, tirei 8 de um lado, 8 do outro. Esse 8 positivo com esse negativo deu 0. Então, sobrou apenas o 2x aqui e o menos 8 do outro lado. E a próxima etapa foi dividir ambos os membros por 2. Dessa forma, ficamos com x igual a menos 4, finalmente, que é a solução, tá? E aí, ó, você pode verificar a sua conta, né? Dessa forma aqui, ó, substituindo, né? Então, menos 4 é o valor que torna a equação verdadeira. Veja, no lugar de x você colocou menos 4, então 2 vezes menos 4 dá menos 8. Com mais 8, igual a 0. Portanto, está corretíssima a solução, tá? Essa daí. Agora é com você, vamos lá? Então vamos ver aqui, ó. Uma barra de chocolate custa R$6. Jussara foi ao supermercado e comprou algumas barras desse mesmo chocolate gastando R$42. Encontre a equação que representa essa situação e depois a quantidade de barras de chocolate compradas por Jussara. Então veja, quantidade de barras de chocolate vamos chamar de Y. Então nós temos aqui, o Y é igual o preço da barra de chocolate, que é R$6, não é isso? E a quantidade X de barras. Então ficou 6x, tá? Se ela comprou R$42 de chocolate, então quer dizer, se ela pagou R$42 e cada chocolate é R$6, quanto chocolate ela comprou? Basta dividir ambos os membros da igualdade por 6. E aí você terá o valor do x, que é igual a 42 dividido por 6. Isso aqui resulta em um x igual a 6 vezes 6, 36, 6 vezes 7, 42. 7 barras de chocolate, tá? Então ela comprou 7 barras de chocolate.
Uma equação do primeiro grau com duas variáveis possui infinitas soluções que podem ser representadas por um par ordenado. Conhecendo pelo menos dois pares ordenados, podemos representá-los graficamente em um plano cartesiano. A união desses dois pontos dá origem a uma reta, e essa reta determina o conjunto das soluções dessa equação. Então, resumindo, uma equação que tem duas variáveis, você pode resolver ela graficamente, né, representar por um gráfico, que vai ser uma reta, e essa reta possui todas as soluções dessa equação. Então, cada pontinho da reta é uma solução da equação. Exemplo, seja a equação y igual a 6 mais 4 vezes x menos 1. Aí você eliminou os parênteses aqui, ó. Então ficou 4x menos 4. Juntou tudo aqui, ficou versão final da fórmula. Opa, essa daqui, né? Então essa é a nossa equação aí com duas variáveis. Aí o que acontece? Para iniciarmos, encontramos dois pares ordenados que solucionam essa equação. Para isso, atribuímos um valor para a variável x e encontramos o valor de y. Vamos buscar o quadro de valor pago. Olha só. Para uma barra... Olha, na verdade, isso aqui... Essa daqui é do estacionamento, né? Ele não avisou pra gente que ia pegar a tabela do estacionamento. Mas eu tô falando aqui agora, ó. Essa tabela aqui não tem nada a ver com chocolate, não. Bom, enfim. Essa daqui é do estacionamento. Lembra? Então lá são as horas do estacionamento. 1h06. Então aqui, ó. O que interessa pra gente é aqui, ó. Pares ordenados aqui, ó. Essas coisas aqui, ó. Os pares ordenados, tá? O valor de x e y. Com esses pontos aí, né? Que são coordenadas de pontos. Você consegue o que, ó. Vamos ler aqui. Aqui temos 5 pares ordenados, mas precisamos somente de 2 para definir... Eita, o que está escrito aqui? Para definir, vixe, uma reta. Ah, entendi. Para definir uma reta. Nossa, aqui faltou um F aqui. Para definir uma reta. Logo, vamos escolher os pares ordenados 1 para x, 6 para y, 3 para x e 14 para y, traçando o gráfico no plano cartesiano. Então tá aqui, ó. Os dois pontos que foram escolhidos, ó. Aqui tá aqui. 1 para x, 6 para y, 3 para x, 14 para y. Depois você ligou esses pontos, né, e formou esse gráfico aí, que é uma reta. Pois bem, vamos ficar por aqui, né? Próxima aula a gente volta então com as aulas 5 e 6 desse caderno aqui, Aprender Sempre, volume 1. Versão 2022, com exclusividade aqui no canal do Kablan. Então já espalha para geral que você vai encontrar o conteúdo desse ano aqui no canal. Tamo junto, a nós. Não esquece de se inscrever no canal caso você ainda não tenha sido inscrito, né? E deixa o seu joinha, meu querido. Fui, até breve.